Fala galera, bem-vindo a mais um episódio do podcast Raízes. Eu sou Nando Rodrigues e hoje nós vamos explorar mais um dos fundamentos da nossa fé, indo direto para um dos livros mais ignorados, porém é os mais organizados da Bíblia, né? O livro de Números. Nós vamos aprofundar durante um tempo aí sobre alguns temas e alguns pontos importantes desse livro. Então, prepara o coração, porque hoje a gente vai entender como Deus se revela até nos detalhes da organização, como que nós temos um Deus totalmente organizado através do seu povo, e o que isso tem a ver com a vida cristã de fato, tá bom? Então vamos nessa. O livro de Números, ele é o quarto livro do Pentateuco, ele foi escrito, mais aceito por Moisés, e ele marca a jornada do povo de Israel no deserto, entre o Sinai e a Terra Prometida. O nome originalmente, em hebraico, seria, não sei falar exatamente em hebraico, separei aqui, mas é Bemidbar, que significa no deserto. O título de Números ele vem da contagem do povo, né? Mas o livro ele é mais do que uma estatística, né? Ele não fala só de números, né? Ele traz vários pontos e várias reflexões importantes. Então é sobre ordem, obediência e direção. Esses são os pontos, alguns dos pontos principais desse livro. Então guardem isso: ordem, obediência e direção. Então, vamos lá. Primeiro ponto aqui: Deus é um Deus de organização. Deus ele não é só um Deus, ele não é um Deus de confusão, né? Mas é um Deus de paz. 1 Coríntios 14:33 vai falar isso, né? Nosso Deus é um Deus de paz e de organização. Quando nós olhamos para o livro de Números, nós olhamos que Deus ele começa dividindo, né, o acampamento. E o acampamento ele era dividido em tribos, né? E a gente vê que tinha posições estratégicas ao redor do tabernáculo. É como se toda a tribo ela estivesse de frente para o tabernáculo. Então é como se qualquer lugar eu conseguiria ver o tabernáculo. Isso é muito interessante, porque coloca como Deus como centro ali do povo. Depois a gente vê também que cada grupo tinha sua função específica, né? Isso principalmente dentro do sacerdócio. Tinha alguns que eram responsáveis por transportar, outros cuidar do culto, outros protegiam. Né? Então a gente vê que no trabalho, principalmente na parte dos levitas, que eles não tinham necessariamente terras, né? A porção deles era o Senhor, então o que era dado a eles era a parte que o Senhor dava, né? Por isso que nós temos até o 10%, que era os povos tiravam 10% daqui da colheita, da que eles tinham, e davam para os levitas, por quê? Porque eles não tinham terra própria e eles não tinham sustento próprio, né? Então, novamente, isso mostra uma organização de Deus pensando em todos os processos. Então, aqui dois pontos novamente. Deus ele valoriza o propósito e ordem. Então, ele valoriza que existe uma ordem e que cada um estabeleceu o propósito. E também a responsabilidade coletiva. Cada um tem uma responsabilidade, uma função, né? E a gente precisa seguir essa função dentro daquilo que Deus determinou. Vamos dar uma olhada lá em Números 2. Quando a gente olha para Números 2, a gente vê de fato essa. Você vai ver a divisão, né? Ó, e é interessante sempre observar, quando você estiver lendo Números, e eu recomendo que você faça isso. O versículo diz: ó, o Senhor disse a Moisés e Arão. É sempre o Senhor dizendo a eles. Não é uma coisa que veio da cabeça de Moisés e Arão. O Senhor disse a eles. E eu gosto muito dessa frase, porque essa frase se repete a todo momento. O Senhor disse a eles. E aí ele começa a organizar aqui, né? A gente vê, essa é uma parte da organização de Deus. Depois você lê isso aqui, você vê. E se você pesquisar na internet, você vai ver a distribuição correta de como ficaria de fato e que todas as tribos realmente davam direção a Deus. Então, ok. Aplicação. Como que a gente aplica isso de fato?
O ponto é, Deus ele também ele quer ordem na sua casa, nos seus projetos, na sua vida espiritual. Deus ele quer que você organize tudo com o meio que leve a ele. Tudo com um fim proveitoso dentro da sua vontade. E principalmente, Deus quer que você cumpra o seu papel dentro daquilo que você foi chamado. Quantas vezes nós vemos pessoas querendo fugir do seu papel, né? Ou pessoas querendo cumprir o papel de terceiros, falando, mas eu tenho capacidade, mas não é o seu papel, não é a sua posição. Então eu preciso cumprir o meu papel dentro da posição que eu tenho. Então isso é um ponto bem interessante que nós precisamos pensar. O segundo ponto que nós percebemos, obviamente temos um Deus organizado. E se há uma desordem, a desordem ela traz consequências. Então, o livro ele também mostra rebelião, ele mostra rebeldia. Se nós olhamos lá para os capítulos 13, nós vemos a questão da incredulidade do povo, né? 13 e 14, né? Quando eles vão ver a terra, e aí voltam os espias, somente Josué e Caleb querem subir, mas os outros falam, não, é muito arriscado, e por isso eles ficaram anos no deserto. Números 16, nós vemos a rebelião de Corá. Todos esses pontos nós vamos falar em outros episódios, tá bom? Então, estou trazendo aqui o ponto de como Deus é organizado e como ele quer de fato uma organização em todos os aspectos. Nós vemos a revolta de Corá, como eu falei no número 16, novamente, tomar uma posição que não foi dada a eles. Novamente, quando nós somos sobre Deus, nós somos sobre papéis e não sobre capacidade. Porque no final é Deus que capacita aqueles. Então, fora da vontade de Deus, tudo vira desordem, né? Então, a paz com Deus vem pela obediência. Se manifesta através da obediência ao Senhor. Então, esse é o outro ponto. O outro ponto, Deus preparava no deserto, né? O deserto ele foi o lugar onde Deus formou um povo para entrar na promessa. Ele está preparando através de todos os momentos. A organização não é o controle humano, mas a submissão ao plano divino. Quando nós estamos dependentes de Deus, nós nos colocamos a favor dele e confiamos nele, as coisas vão se organizar conforme a sua vontade. Talvez Deus te colocou em um deserto, seja para organizar o que está bagunçado antes de levar a promessa. E de fato, a promessa que nós temos que tomar um cuidado com a cidade de promessa. A promessa que nós temos é os céus. É Jesus Cristo voltando e nos levando aos céus. Qualquer outra promessa que os homens vos façam aqui na terra não é uma promessa que Deus fez. Nós temos que olhar para as promessas que Deus nos faz aqui na terra e nos céus e confiar somente nelas. Coisas extras não pertencem a Deus. Então temos que tomar certo cuidado com isso. Novamente, todo momento quando nós ouvimos aqui, fala, Deus falou. Diretamente era claro que Deus estava falando com Moisés. Não foi o que Moisés disse ou o que Arão disse. Foi Deus que falou. Então nós precisamos nos atentar ao que Deus falou também. Então, para concluir aqui o que nós falamos hoje, vamos recapitular alguns pontos. O primeiro ponto Deus é um Deus de ordem. E o livro de Números ele prova isso, como vocês podem ver e podem ler. Eu recomendo que leiam. O que você pode organizar hoje em sua vida espiritual? Pensa nisso, reflita sobre isso. O que eu posso organizar hoje na minha vida espiritual? Lembrando que a vida espiritual ela não se define apenas por estar orando, louvando, mas tudo que você faz é espiritual. A maneira como você vive é espiritual. Todas as suas decisões, o seu trabalho. Então, como que você pode ver uma vida espiritual mais adequada? Então, eu convido os ouvintes a lerem, principalmente o capítulo 1 até o 4, durante essa semana. Tá bom? Para que você possa ter um encontro com esse livro, uma meditação mais sincera, tá bom? E ao longo desse tempo, leia também o livro, né? Se você conseguir ler mais que os 4 capítulos, leia. Vai ser muito bom.
tá bom? Então esse foi mais um episódio do Podcast Raiz. Eu compartilho esse conteúdo com alguém que precisa entender a Deus e como Deus se move até os detalhes. Então se inscreva aqui também no canal, no podcast, e fiquem com Deus. Até a próxima.